comunidade que nos acompanha. Eu venho para essa tribuna hoje, presidente, para falar sobre o projeto de lei que eu apresentei, que deu entrada nesta casa hoje, mas não posso deixar de tecer alguns comentários sobre as eleições que nós tivemos no último domingo. Vinha eu falando aqui na casa há vários dias que não ficaria feliz com quem ganhasse em nível federal. Ficaria um pouco satisfeito com quem perdesse, que foi o que aconteceu. A nível estadual, sinto-me triste pela derrota do governador Sartori, mas o governador Eduardo Leite, eleito, um jovem preparado, tenho certeza que vai seguir no mesmo rumo de correção do trilho, botar no trilho o Rio Grande do Sul, que tanto necessita sair desse atoleiro tão grande que vem há muitos anos. A nível federal, por que a minha satisfação, presidente? Porque nós estávamos há 12, 13 anos diante da maior organização criminosa que esse Brasil já teve. Essa organização criminosa que era comandada pelos maiores bandidos que o Brasil já viu. Não satisfeitos com a prisão do maior bandido, os que ficaram do lado de fora iam seguidamente se aconselhar com o chefe maior. Passamos pelo escândalo do mensalão, do petrolão, dos anões do orçamento, e muito pouco, ou nada, vereador Enir, agora, nos últimos dias, o candidato Haddad, que é uma pessoa decente dentro do partido dos trabalhadores, como tem outras pessoas decentes, com certeza, mas que não têm voz, ele assumiu que tiveram erros. E pela primeira vez eu vi um petista dizendo que o juiz Sérgio Moro fez alguma coisa pelo país. Olhem bem, o maior brasileiro que apareceu nesse país, o juiz Sérgio Moro, um petista falando que ele fez alguma coisa boa. A diferença do Partido dos Trabalhadores para os outros partidos, que tem corruptos em todos os partidos, nosso partido, o MDB, é cheio de corruptos. Só que nós não vamos lá na cadeia chorar pelo Eduardo Cunha, pelo Sérgio Cabral, não vamos dizer Cunha livre, Eduardo Cabral livre, porque bandido que apronta com o dinheiro público tem que estar preso. E a culpa do Bolsonaro ser eleito, tomara que faça um grande governo, tenho algumas restrições, mas tomara que faça um grande governo, demonstrou no discurso de ontem estar mais centrado, evitou polêmicas, eu acho que é nesse sentido que tem que administrar. A culpa do Bolsonaro estar eleito é exclusivamente do PT. Não tem outra saída. Quem gosta de fazer alguma leitura, eu sugiro que leiam a coluna do Davi Coimbra, de hoje, no Zero Hora, tem no Gaúcha ZH. Ele faz um apanhado muito importante, vereador Aleph, muito preciso sobre o que aconteceu nos últimos anos. Quando se vinha à tona uma delação premiada de um petista, todos os líderes daquele partido vinham para criticar a delação, que era mentira, que era perseguição. Jamais houve um meia-culpa. Nunca admitiram. E o Brasil entrou nessa situação por causa disso. Não raras vezes, intelectuais, inclusive dessa cidade, que assinam periódicos, colunas de periódicos aqui, também defendiam isso. E aí saíam para o ataque que Bolsonaro é um fascista, intolerante, pode ser. Mas jamais falaram da corrupção. Se essa quadrilha tomasse o poder de novo, já pensou o que seríamos de nós brasileiros? Então, o Brasil foi soberano. Temos que respeitar, iríamos respeitar, sem sombra de dúvida, se o seu resultado fosse adverso. Mas temos que implantar nesse país uma moralidade maior. Temos que respeitar as instituições. E começa no seio familiar de cada um de nós. Respeitar os pais, os irmãos, as pessoas mais velhas, e passa pelo colégio, pelos professores. É assim que a gente vai ter uma sociedade mais justa. Podemos fazer diferença porque é branco, preto, azul. Temos que respeitar todos como indivíduos, independente da cor, da orientação sexual, da religião. O respeito tem que ser para a pessoa.
Então, tomara, torço muito para que faça um bom governo. E se não fizer, não vai faltar aqueles que vão dizer, viu, vocês votaram no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, mas por culpa do PT eu votei no Bolsonaro. Porque se fosse qualquer um outro candidato no segundo turno, se o presidiário não tivesse dado todas as coordenadas dessa eleição, votaria num outro candidato no segundo turno. Então, tomara, volto a repetir, que seja um governo decente e que emprega moralidade, sem falar no endurecimento mais aos crimes, que precisamos ter limites na nossa sociedade. Sobre o projeto, presidente, protocolei nesta casa, o projeto de lei está sob o número 101, é justamente para instigar um debate na comunidade, um debate nesta casa, sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Recentemente tivemos episódio na Rua Coberta, e esse é o objetivo central do projeto de lei. O projeto de lei vai proibir, se assim os vereadores entenderem, que se consuma bebida alcoólica naquele espaço entre 22 horas da noite, 10 da noite, até as 8 da manhã. Aí, já estou preparado, eu sei, até amigo meu disse, mas tu quer sarna para se coçar, tu quer se incomodar. Não, eu acho que alguma coisa a gente tem que fazer. Não é cabível para mim que adolescentes mais jovens que vocês, com 14, 13 anos, vão para lá, para aquele local, às 10 horas da noite, 9 horas da noite, e fiquem até às 4 horas, 5 horas da manhã, tomando cachaça com energético, vodka com refrigerante, e depois, na saída, acontece tudo o que tem de pior. Sem falar no consumo de drogas, enfim. Recebi críticas, como é padrão de um órgão de imprensa, isso é normal, mas ligações também de pessoas dizendo, mas por que só naquele espaço? Por que só na Rua Coberta? E é isso que eu quero que seja instigado, presidente, eu até vou sugerir aqui, eu anotei, e da mesma forma que nós fizemos aquela reunião com os moradores do empreendimento da Minha Casa Minha Vida, seja convocado pela mesa diretora, se entender, uma audiência, uma reunião com a associação de moradores, com o pessoal que mora no centro da cidade, em alguns pontos específicos, para a gente debater esse assunto. Para mim, o consumo de bebida alcoólica não tem problema na Rua Coberta. A não ser que quando eles quase se matem lá, jogando garrafada uns nos outros, vai parar lá na delegacia que eu tenho que fazer o inquérito. Esse é o meu transtorno. Mas, felizmente, meus filhos não vão para lá ainda. Não fazem isso. Então, nós, como sociedade organizada, temos que dar uma resposta. Mas aí, os intelectuais do periódico, eles falam, mas fiscalização. Fiscalização quem tem que fazer é o executivo. Cabe a nós cobrar. Se faça convênio com a Brigada, com a Polícia Civil. Eu pergunto, todos vocês que estão aqui, vocês sabem que o artigo 121 do Código Penal, o que é? É matar alguém. Homicídio. Alguém está do lado de cada um para fiscalizar, para dizer que não pode matar? Não, a gente tem que estar na consciência. Saber o que é errado. Claro que inicialmente tem que se fiscalizar. Mas no momento que se entender que não se pode fazer isso, que extrapola o teu direito e atinge o direito do outro, tem que se dar um limite. O que acontece em países mais desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos, o Chile, que o vereador Denise falou, por que não? Vamos esperar esses jovens irem lá, encher a cara até as 4 da manhã, levarem uma faca, se esfaquearem lá? Vamos esperar algo mais grave? Não falo nem pelo dano ao patrimônio público, porque o dano tu identifica, cobra eles, enfim, vida que segue. Mas e uma vida de um jovem, se uma hora se perder? Ouvi relatos também graves do que ocorre na Rua Júlio de Castilhos. E ninguém quer proibir o direito de ninguém, de jovens, eu fui jovem também, pode beber dentro do bar, bebe na sua casa, num salão, num clube, qualquer lugar. Agora, por que tem que beber no local público? Muito, com um sério risco de se envolver em algum fato mais grave.
Essa é a minha preocupação, presidente. Eu vou dar os apartes, depois eu concluo, mas já quero deixar registrado aqui a minha ideia, se assim a mesa entender, de se fazer, convocar, convidar os presidentes, associações de bairros, as pessoas em geral, a Associação dos Amigos do Parque da Estação, que muito contribuíram em 2014 com a Lei do Barulho, enfim, a sociedade organizada, Secretaria de Segurança, órgãos de segurança, para discutir esse fato. Se a sociedade entender que não é cabível, não tem problema nenhum, vou entender sem problema nenhum. Não quero ser impositivo, determinar que isso seja feito aqui. Mas precisamos debater esse assunto, presidente. Vereador Denir, por favor. Obrigado, vereador Luciano. Para complementar sobre as eleições, quero dizer que a grande vitória que esse país teve, no meu entendimento, foi quebrar com o esquema da corrupção, que estava incrustado talvez há 30 anos, desde a época que se tornou democracia. Saía governo, entrava governo, só que os pares que lá estavam eram os mesmos, então já estava acostumado a fazer isso. Tenho certeza que a partir de 2 de janeiro não estarão mais lá, principalmente quem é cargo em comissão, que está lá e ficava permanentemente. Então essa é uma das grandes vitórias, vereador Luciano, e que a gente tem que comemorar, porque acredito que realmente a corrupção por longos anos, até conseguir se instaurar de novo no país, vai demorar. Quanto à lei que propôs nesta casa, é difícil quando a gente tem que fazer alguma coisa para coibir. Seria muito mais fácil fazer lei para poder incentivar a cultura, incentivar o esporte, mas, infelizmente, como falei antes, nós não soubemos o limite dos nossos direitos, aí temos que aqui, nesta casa, colocar uma lei para coibir esses excessos. Dizer que a fiscalização, vereador Luciano, temos as câmaras, que estão permanentemente sendo monitoradas 24 horas por dia. Só foi possível identificar essa baderna através das câmaras de segurança. Então, talvez não precisa ter lá um fiscal na rua para poder coibir. Pela câmara de segurança vai identificar quem está bebendo, e tem a lei que pode multar. Nós fizemos aqui. Então, hoje já, Carlos Barbosa já avançou nesse ponto. Países, como você falou, em primeiro mundo, o Chile, por exemplo, não pode beber em nenhum lugar em via pública, só dentro de estabelecimentos, bares, restaurantes ou na sua casa. E por isso a juventude deixa de se divertir lá? Não, muito pelo contrário. Se diverte com segurança, porque não sai na rua e tem alguém bebendo e que pode provocar uma briga, alguma coisa assim. Então, acho que, só para concluir, presidente, acho que é difícil, sim, mas toda vez que a gente faz alguma coisa é criticado. Se não faz, é criticado, acho que tem que fazer. Obrigado, desculpa pelo tempo. Obrigado, Denir. Vereador Valmor, por favor. Obrigado, Baroni, pelo à parte. Baroni, eu só queria dizer, não estou aqui para discordar, mas eu acredito que não seja a culpa do PT pelo Bolsonaro chegar à presidência, e sim pela inteligência que ele teve, mesmo sem tempo, na televisão, mas ele conseguiu organizar um verdadeiro exército nas redes sociais. Ele conseguiu o apoio do povo, um povo cansado, que estava revoltado, que precisava alguém para que representasse o nosso país. E o escolhido foi o Bolsonaro. Eu só espero que ele tenha inteligência o suficiente, como ele teve, para organizar esse exército, para conseguir pessoas que o cercam, que vão trabalhar com ele nos ministérios, que seja limpa, honesta, para que ajudem a colocar o Brasil no rumo. Tenho mais a dizer, e espero também que ele não esqueça, nem ele nem o Sérgio Moro, que um dos grandes bandidos que ainda está solto é o nosso atual presidente, o presidente Temer. Espero que as autoridades, que a justiça não esqueça que esse é mais um que deverá parar atrás das grades na cadeia. Como diz, lugar de bandido é na cadeia, né? E esse é mais um que tem que ser julgado. Seria isso. Obrigado, Valmor. O sistema está protegendo o presidente Michel Temer. Esse sistema é que tem que mudar. Enquanto ele for presidente, não pode ser julgado porque o Congresso não entendeu dessa forma. Esse sistema, e aqui vai, quem quer se aprofundar sobre política, assistam a minissérie O Mecanismo. Vocês vão entender um pouco sobre o que é o mecanismo da corrupção instalado nesse país. Por fim, presidente,
Por favor, presidente, então depois eu concluo. Obrigada, colega Baroni. Em relação à política, eu levo o mesmo sistema que eu levei na política municipal. Nós tivemos o tempo político para se discutir, se debater, e hoje nós temos pessoas felizes, outras talvez não tanto, porque tivemos eleições cerradas em ambas as situações, e o que o colega Baroni falou ali é importante. Agora nós temos que nos unir e todos trabalhar para o bem do Estado e do país. O Denir mencionou também a importância do nosso país e que agora nós trabalhamos para isso. Quanto à lei que está sendo criada, Baroni, eu quero primeiro me reunir com a mesa, de ver se é entendimento da mesa de solicitar alguém para debater, se ver com o jurídico, se juridicamente é legal nós chamarmos um pessoal para debater, né, ver essa possibilidade. E, inclusive, eu quero me informar em relação à própria lei, porque como a rua é pública, então até se a própria lei eu quero ter o entendimento se ela está dentro da legalidade. Nós temos aqui, inclusive, vários jovens que estão aqui, e eu sou muito a favor de conselho tutelar. Nós temos as câmeras de monitoramento que prevêem, que enxergam, que veem, né? Alguém está monitorando, e quando tiver jovens nessa situação, eu penso que está na hora do conselho tutelar ligar para os pais e dizer: toma que o filho é teu e leva para casa, porque a educação é dos pais também. Nós estamos se puxando talvez demais, é válida a colocação do colega, mas nós estamos se puxando demais, o que é direito dos pais também. Mas vou ver, Baroni, a possibilidade de nós chamarmos e como entende a mesa diretora nessa situação. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Só para deixar claro que seriam fora de uma sessão, essa reunião, se a mesa assim entender. Vereador Aleph, por favor. Baroni, eu vou ser breve, só para complementar a palavra do senhor também. É justamente isso aí o que acontece no caso do Estado, no caso da presidência. Nós passamos por governos irresponsáveis. Essa acho que é a palavra que mais define os últimos governos do PT, pelo menos os que nós temos mais ligação, que seria o governo federal, o governo estadual. O senhor sabe melhor do que ninguém que o governo Tarso Genro entregou ao Estado 200% do seu PIB endividado para o governo Sartori. Por sua vez, tentou colocar as contas em dia, e esperamos que o Eduardo Leite siga com essa logística e não faça as irresponsabilidades que o governador Tarso fez na época, que é endividar 100% do Estado, não dando recursos para conseguir fazer obras, conseguir pagar salários em dia, para conseguir... Aqui no município mesmo nós temos 1,9 milhão disponíveis livres para fazer obras. Se não tivéssemos emendas, nós não conseguiríamos fazer muita coisa. E o Estado é o mesmo sistema. Para o pessoal entender, quando nós vamos no banco fazer um financiamento, nós podemos comprometer até 35% da nossa renda. O município, como o Carlos Barbosa, pode comprometer 110% do que arrecada, ou seja, 110% da renda dele. E o Estado pode comprometer 200% da renda. E o Sartori pegou o Estado 200% endividado, não dando margem alguma para pegar qualquer financiamento, sem contar com aumentos salariais gradativos dentro do governo dele. Então esperamos que o Eduardo Leite, com toda certeza, faça um bom governo. E na esfera federal, acho que o que mais me deixa com raiva é a questão do foro privilegiado. O senhor mesmo já fez tribuna sobre isso. São centenas de processos que o STF tem e não julga nenhum, e no final das contas acaba transformando uma ou duas pessoas em um verdadeiro réu. Mas mais que isso não consegue fazer por causa do foro privilegiado, que é um privilégio que político não deveria ter, e aliás ninguém deveria ter, porque ninguém, obviamente, vai ser mais do que alguém. Obrigado. Obrigado, Aleph. A minha indignação com esse partido, então, além de fazer a coisa errada, se envolverem nesses escândalos de corrupção, jamais admitiram. Isso que me indigna. Então, essa é a minha revolta. Para concluir sobre, então, o projeto, presidente, eu já ouvi um intelectual também dizer que já tem lei para isso. Não existe lei. Se um de 18 anos e um dia sentar na frente de um bar com 3 caixas de cerveja ou de cachaça, pode beber até cair. A menos que a gente coloque um policial em cada grupo,
um policial, um brigadiano, para cuidar quando ele vai sair, para não sair dirigindo. Porque não pode, hoje pode, tu sentar ali e beber o quanto quiser. Então essa é a preocupação, gostaria que esse debate fosse aprofundar nesta casa, presidente. Obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Baroni. Vereador Aleph.